Olá, pessoal, Descomplicando o Reumatismo. Novamente, nós estamos com a doutora Jaqueline Pereira. Ela é terapeuta ocupacional de mão, especializada em mão reumatoide. E nós vamos hoje conversar sobre as órteses, mais especificamente. Se você perdeu os outros anteriores, eu aconselho a vocês voltarem e assistirem, que está muito legal. Para quem perdeu, nós vamos fazer um pouquinho de revisão do que a gente conversou da outra vez. E para isso, doutora Jaqueline, muito obrigada novamente por estar aqui, a gente no seu consultório, absorvendo mais do seu conhecimento e ajudando o pessoal do Descomplicando a entender melhor o universo que tem das órteses, que a gente pode melhorar a qualidade de vida dos pacientes. E eu gostaria que você começasse falando um pouquinho sobre você, dando uma nova revisada, e depois a gente vai conversar. Olá, doutora Edna, muito obrigada pelo convite. Eu sou a Jaqueline Barbosa Pereira e eu sou terapeuta ocupacional. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais especificamente aí sobre as órteses que utilizamos nos tratamentos de reabilitação de mão e do membro superior. E para começar, a gente pode começar com o dedo em gatilho, né? O que seria mais ou menos o dedo em gatilho e que órteses você pode usar? O dedo em gatilho é uma inflamação que acontece nessa região da palma da mão, na polia, passa uma polia aqui onde segura o tendão na mão para fazer o movimento, e o gatilho é o travamento na posição fletida, dobrada na palma da mão. Para fazer o tratamento dessa lesão, a gente usa uma órtese, ela é feita sob medida para os pacientes para impedir a posição de flexão total da mão. Então, a gente impede que o paciente ele fique travando o dedo, e isso faz com que a gente consiga ir desinflamando juntamente com o processo de reabilitação. Daí essa órtese a gente usa na posição aqui, impedindo que o paciente ele dobre totalmente esse dedo. No entanto, ó, fecha toda a mão. Ela é uma órtese funcional, então o paciente ele consegue manter normalmente suas atividades do dia a dia, de trabalho, usando essa órtese. Então a gente usa essa órtese por algumas semanas, onde o paciente ele vai impedir que aconteça o movimento total de fechamento da mão, e juntamente com as sessões de reabilitação a gente consegue tratar esse paciente. Aí seria dona de casa usando uma vassoura, seria o profissional que usa muito a mão, né? Justamente essa coisa. Você acha que também cuidado, por exemplo, no ônibus também? Que às vezes fica muito tempo naquela Sim, quando posição, né? fica muito tempo, né, fletindo e fazendo pressão na região. Então, todas essas atividades, elas precisam ter um olhar aí mais atento. Então, o que der para a gente diminuir a pressão na região da polia, melhor. Então, a gente faz toda a orientação para esse paciente de acordo com as atividades que ele realiza no dia a dia, para que ele diminua todas as atividades aí que podem estar impactando nesse gatilho. Às vezes faz até calo. Faz uma calosidade na região, sim, pode acontecer. Então é bem importante que comece a observar quais atividades têm impacto direto nessa região, para a gente conseguir limitar na medida do possível algumas atividades, e também o uso da órtese. E sobre a risartrose, que a gente comentou da outra vez, só dá uma relembrada. A risartrose, ela é uma artrose, ou seja, uma degeneração da articulação na região da base do polegar. Então, o que a gente tem aí de opções, né, de órtese para tratamento de risartrose? Nós temos algumas opções. A gente precisa, na órtese, dar uma estabilidade na articulação do polegar. Então, a base do polegar, ela precisa estar bem segura, tá? Então, essas órteses a gente coloca aqui com mais estabilidade para o paciente quando é uma risartrose um pouco mais avançada. Vamos testar essa mãozinha. Aqui a articulação, ela fica bem estabilizada, então o paciente ele consegue fazer movimento de pinça. Faz aqui um movimento de pinça. Movimento de pinça, assim. Isso. Movimento de pinça. E a gente consegue fazer, ó, a flexão total dos dedos.
Então, o paciente ele consegue usar essa órtese para fazer suas atividades, para trabalhar, e também é interessante usar dependendo aí da rotina do paciente, para dormir. Então, a gente também faz aí algumas orientações de acordo com a rotina do paciente e da forma também que ele se sente mais à vontade, mais confortável para o uso da órtese. O importante é sempre deixar essa região estabilizada e tendo aí um maior repouso. Ok, muito legal. E a gente comentando um pouquinho da osteoartrite nodal, que é a famosa artrose dos dedinhos, né? Tanto Isso. os proximais como os distais, né? Principalmente os distais, aqueles nódulos aí. O que é que você tem para a gente poupar também essa articulação? Para osteoartrite nodal, que são principalmente os nódulos que dão aqui na última articulação, na última junta dos dedos. O que a gente tem? A gente tem opções de órtese, elas são feitas sob medida. Então, a gente posiciona esse dedo para ter maior conforto para o paciente, para diminuir a sobrecarga nas articulações e a dor, né? Então, esses pacientes são pacientes que geralmente chegam para a gente com bastante dor. Então, a gente posiciona, alinha essa articulação e o paciente ele vai utilizar para dormir. Então, não é uma órtese para o paciente usar durante o dia, é uma órtese para uso noturno, tá? Então, o objetivo dela é tanto trazer conforto para o paciente, quanto retardar um processo de evolução, ou seja, fazer com que a evolução dos desvios articulares que comumente acometem esses pacientes, eles sejam retardados, eles vão progredindo de forma mais lenta, tá? Você indica mais quando ele tem dor? Porque às vezes a gente vê pacientes com artrose nodal totalmente Sem funcional, dor. Uhum. sem dor, totalmente funcional. Você orienta mais só os que estão com dor ou em geral? Quando tem dor e quando tem desvios articulares. Que aí você vai ajudar. Apesar da pessoa não ter dor, ele vai desviando, mas ele não tem dor. Exatamente. Mesmo assim, a gente mantém as indicações. Ok. Jaque, fala pra gente um pouquinho sobre as tendinites extensores. Quem são os extensores? Que a gente fala tanto de extensor, né? Fala a funcionalidade dos extensores e dos flexores, a importância de cada um. No nosso dia a dia, para fazer movimentos, tanto de pegar os objetos, quanto de soltar, fazer movimentos de fechar a mão e de abrir, a gente usa principalmente dois grupos musculares, que são os extensores e os flexores. O que a gente vê hoje em dia? A população tem utilizado muito as mãos, a gente usa muito no dia a dia, muito no computador, muito nas atividades, principalmente pacientes aí que têm atividades de trabalho, braçais. Então, foi o dia inteiro fazendo movimento repetitivo e muitas vezes com carga também. Então, a gente vê que muitos pacientes têm apresentado a tendinite dos extensores. Então, essa região dos tendões ficam inflamadas, né? Então, a gente precisa colocar essa região em repouso. Para isso, a gente utiliza órteses. Essa órtese, ela vai posicionar, colocar em maior posição de repouso desses tendões, para que eles consigam se reparar. Então, esse processo de inflamação, ele fica aí num processo que a gente consegue diminuir a inflamação, e isso juntamente com o processo de reabilitação, a gente conseguir fazer com que esse paciente ele fique funcional e sem dor. Isso aqui acontece muito com o pessoal que faz digitação, né? Sim, sim. Que é a posição do mouse, a posição que você fica mais, justamente faz a extensão maior que fica aqui, né? Na posição para teclar. Quem gosta de videogame, né? De uso de celular. Então, você orienta usando a órtese no trabalho, por exemplo? Sim, sim. Gente, dependendo aí da rotina do paciente, quais são as atividades que mais ele faz repetidamente durante o dia, a gente orienta tanto para o uso para essas atividades, tanto trabalho, quanto atividades em casa, se for uma paciente que executa as atividades em casa, atividades domésticas, como também
para repouso, para dormir. Então a gente vai ir auxiliando aí o paciente de acordo com o nível de inflamação. Se o paciente está mais inflamado, ele apresenta uma inflamação maior, a gente vai colocar por um período maior de tempo o uso da órtese. Quando ele está numa fase que a gente já está conseguindo uma recuperação, a gente vai desmamando o uso dessa órtese. Então a gente vai diminuindo o uso da órtese com o passar do tempo, a gente vai vendo aí os resultados da reabilitação. Então, ela é mais para reabilitação, mas também não é para uma prevenção, vamos dizer assim. Para prevenção, não. Você tem outros tipos para prevenção. A gente tem algumas outras opções. E o que você orientaria para quem faz, por exemplo, até escritório? Realmente tem gente que digita muito, né? Então, são horas e horas digitando. E às vezes não se preocupa muito com algumas regrinhas que tem. Então, eu queria que você desse uma rememorada nessas regrinhas para quem tem muito atividade, né, repetitiva nas mãos. O que é que você orienta? Para quem trabalha bastante com o computador, o ideal seria ter momentos de pausa. Então, a cada meia hora, conseguir dar uma pausa, parar um pouquinho a digitação, de tempos em tempos, ao longo aí do período de trabalho, fazer um alongamento desses tendões, né? Então, para tirar pausas, para alongar e fazer as pausas de descanso e mudanças de tarefa na medida do possível. Então, se o paciente está digitando por muito tempo, parar algum momento essa digitação e fazer uma outra tarefa do seu trabalho, para não ficar horas e horas na mesma posição, porque por mais que a atividade do teclado seja uma atividade relativamente leve, ela é repetitiva, então isso pode sim causar aí uma inflamação desses tendões. Eu comentei com você que eu aprendi a usar o mouse do lado esquerdo, justamente porque eu sentia dificuldade de estar sempre do mesmo lado, sabe? Além de exercitar o cérebro do outro lado, né? Exatamente. Que é você mudar funções disso, que é muito bom quando você muda o jeito de fazer as coisas, né? O cérebro entende como uma nova tarefa e é muito importante para você manter o cérebro ativo, né? Sim. Então, muito legal. Então, essa é uma estratégia muito boa, conseguir fazer as atividades com as duas mãos, para que as pessoas que têm aí conseguem desenvolver essa habilidade. E também temos aí alguns dispositivos hoje, né, o teclado, o mouse, que tem uma tecnologia aí mais avançada que a gente consegue também ter uma posição mais adequada para as mãos. Ok. E aí nós vamos para a tenossinovite de Derquervin, né? Apesar esse nome aí francês, que a gente usa muito, mas é o polegar, né? Exatamente. Então, ó, a tenossinovite de Derquervin é uma inflamação nessa região. Então, nessa região aqui do polegar, passam dois tendões e que com o passar aí, né, excessivo das atividades, tanto de pinça quanto de desvio, movimento de pressão com desvio principalmente, ele pode inflamar. Então, a gente coloca essa região aqui em repouso, numa posição funcional. Então, o paciente ele consegue manter a mobilidade da mão, no entanto, poupando essa região aqui que passa os tendões. Então, para isso, a gente utiliza esse modelo de órtese. Nesse modelo de órtese, a gente consegue poupar esses tendões. Vou colocar aqui. Então, ó, aqui a gente posiciona o paciente numa posição mais adequada, uma posição funcional, no entanto, aí limitando a posição de flexão total com pinça. Então, o paciente ele consegue aqui fazer as atividades e poupando a região. Então, a gente consegue desinflamar esse processo inflamatório desses tendões e manter o paciente funcional. Essa órtese ela pode tanto ser usada durante o dia, na hora do trabalho desses pacientes, nas atividades repetitivas, quanto para dormir, para dar um descanso para essas estruturas. Ok. E vamos falar um pouquinho sobre a artrite reumatoide, né? Nós temos muitos pacientes com artrite reumatoide, talvez seja a doença reumática autoimune mais prevalente, né?
E você é especialista, né, em artrite reumatoide, todas as deformidades, que a gente hoje em dia, graças a Deus, a gente está vendo diminuir essas deformidades, mas tem pacientes que têm doença de longa data e que, infelizmente, vai ter nos desvios da mão, né? Não só os desvios dos dedos, né? Vai tendo algumas, que eu queria que você comentasse para aí, os desvios que vai ter nos dedos e os desvios que vai ter na mão. Os pacientes de artrite reumatoide, aí numa fase mais avançada, eles podem apresentar desvio unar dos dedos. Então o paciente ele apresenta um desvio aqui da metacarpofalangiana, tá? Então a gente utiliza algumas órteses para o alinhamento, para trazer essa posição dos dedos para uma posição mais funcional e alinhada, para a gente não ter um prejuízo tanto articular quanto tendíneo, tá? Então a gente utiliza esse modelo de órtese. Ele pode ser usado tanto em modelos rígidos, que são modelos mais durinhos, quanto semi-rígidos, a depender aí do processo inflamatório de cada paciente. Essa órtese a gente utiliza para fazer o alinhamento dos dedos. É de um por um. Ela posiciona cada um. Ó, daí posiciona cada dedo de acordo com o seu processo de desvio. Obviamente, a gente respeita aí o processo inflamatório do paciente, então o quanto que aquele paciente ele suporta de alinhamento. Então, a gente faz isso progressivamente. E ó, a gente vai alinhando os dedos. Essa órtese, ela é uma órtese funcional, o que significa que ela é para ser usada durante o dia. Ela é uma órtese que permite flexão da mão, permite pinça aqui. Então, a gente consegue fazer com que esse paciente ele permaneça funcional, realizando as suas atividades, sem ter aí um maior desgaste dessas articulações que estão em processo inflamatório e desvio articular. Então, aqui a gente consegue alinhar os dedos e fazer com que esse paciente ele permaneça aí funcional. Então, essa órtese que a gente utiliza no dia, mas a gente também tem uma opção para a noite, para a gente colocar esse paciente em posição mais alinhada dessas articulações. Essa órtese, ela permite tanto o repouso do punho, dos tendões extensores e flexores, quanto do metacarpo falangiano. Então, toda essa região aqui, ela fica em repouso dentro da órtese. O que a gente vê nos pacientes com artrite reumatoide? Eles apresentam bastante dor, tanto no punho, nas musculaturas, e aqui também na mão. Então, a gente usa a órtese para trazer maior conforto e repouso para essas articulações e tendões. Essa órtese, ela é feita para usar no período da noite, para dormir, e a gente traz aí uma posição anti-desvios. Então, tem já as posições que a gente já fica de olho nesses pacientes quanto a desvios articulares. Então, a gente traz a órtese como uma opção de deixar tanto em repouso, quanto também de evitar maiores deformidades que possam apresentar nessa doença. Essa é a órtese. Essas daqui é uma órtese que os pacientes eles têm uma aceitação muito grande, porque ela causa nos pacientes um repouso e um efeito analgésico muito satisfatório. Então, a gente tem uma boa recomendação dessa órtese no uso noturno. Eu provando, né, que a gente não tem essa experiência, eu tô achando super confortável mesmo. É muito confortável. Eu acho que ela é bem confortável, e ela é leve. Leve, confortável, ela não pega muito aqui, né? Que você tem preocupação. Eu acho que ela é muito gostosa mesmo para estar usando, né? Porque à noite nós vamos falar um pouquinho sobre túnel do carpo, que é uma coisa que noturnamente a pessoa tem uma compressão do nervo mediano e acorda de manhã com muito formigamento nas mãos, né? E que a gente sabe que é uma doença que, se não for tratada logo precocemente,
ao tempo, ela vai piorando, podendo chegar até uma cirurgia, né? E Sim. perdendo funcionalidade da mão, os objetos vão caindo. Então, vamos falar um pouquinho, aproveitando essa órtese gostosa que está aqui, falar um pouquinho do túnel do carpo. Então, a gente vai falar um pouquinho agora sobre síndrome do túnel do carpo. Essa órtese, a de síndrome do túnel do carpo, a gente vai demonstrar aqui para vocês. Surpresa, gente. Vocês vão saber como é que dá trabalho. Que isso aqui são órteses que são individuais, né? Isso, eu estou provando, mas o ideal é que cada mão ela tem as suas características, né? No caso das órteses, então é interessante que seja uma coisa personalizada. Exatamente. Então, o grande segredo é qual é a diferença do personalizado para o comercial, que você vai lá e compra. Algumas coisas tem como a gente colocar no comercial, até mesmo porque mais simples. Mas essas doenças que são principalmente artrite reumatoide, você vai evoluindo, né? Você começa com um tipo de órtese, à medida que a pessoa vai melhorando, você pode acrescentar ou tirar ou modificar as órteses. Então, esse acompanhamento que você tem do paciente para reabilitação de verdade, né? E você torne aquela mão funcional, parte de tudo isso aí. Então, hoje, agora, nós vamos aprender um pouquinho como é que ela confecciona essas órteses, né? Que eu acho muito interessante. A órtese é um dispositivo que a gente realiza em consultório, ele é feito sob medida, ele é totalmente personalizado, então o paciente ele consegue ter aí uma gama de cores, que ele consegue escolher as cores e personalizar essa órtese da forma que ele quiser. A órtese feita para síndrome do túnel do carpo é esse modelo que a gente utiliza. A síndrome do túnel do carpo é uma síndrome que acomete o nervo mediano, é um nervo que passa nessa região aqui do punho. Então, essa região, ela comprime o nervo, o paciente vai apresentar dormência, formigamento, aí ao longo do tempo até fraqueza nas mãos, tem um processo de atrofia muscular. Então, começa com o paciente sentindo uma dormência, não tem tanta firmeza para pegar os objetos. Com o passar do tempo, o paciente relata aí que os objetos escapam da mão, então tem aí um déficit funcional bastante importante. Então, na terapia ocupacional, como que a gente trata esses pacientes? A gente inicia o tratamento com a utilização de uma órtese. Essa órtese ela é feita para ficar numa posição de descompressão do nervo. Ela é utilizada principalmente para uso noturno, porque é onde os pacientes apresentam maiores sintomas, tá? Então a gente utiliza essa órtese para dormir. Ela é feita totalmente sob medida. Então hoje eu vou demonstrar aqui como que a gente realiza essa órtese. Então pode deixar aqui a sua mão relaxada. Eu vou desenhar a mão da doutora Edna. Então, a gente tem que respeitar todos os alinhamentos articulares para demonstrar para o paciente aí como que seria a posição ideal para descomprimir esse nervo, né? Então, a gente já deixa o paciente numa posição ideal. Pode retirar a mão. Aí aqui agora. Esses tracinhos aqui, porque você está colocando as suas referências nas articulações, Isso. né? Aqui são as referências das articulações. Quais são os pontos que a gente precisa respeitar para realizar o desenho da órtese. Todo o molde da órtese, ele é realizado personalizado. Então, a gente faz em cima das linhas articulares, das pregas de cada paciente. Agora, eu tenho um molde onde a gente vai realizar toda a órtese em cima desse desenho. Agora que a gente já tem o molde da órtese da doutora Edna, a gente vai passar isso para uma placa, que é a placa que a gente utiliza para fazer essas órteses. Ela é um termoplástico de baixa temperatura, então são placas leves e que são moldadas na hora na mão do paciente.
Então, a gente coloca na água, uma temperatura mais alta, a gente consegue colocar esse material no ponto de moldagem. Então, daí essa órtese aqui a gente desenha toda ela de acordo com a mão do paciente, o punho, esse desenho, ele é todo aí anatômico. Ela é principalmente de uso noturno, essa órtese, então a gente consegue fazer com que esse paciente ele tenha uma boa aceitação no tratamento e juntamente aí com a reabilitação. Você sabe por que que é tão aceito pelo paciente? Porque ele sente o resultado. Exatamente. De manhã, quando ele acorda, ele sente que está melhor. Então, aceitação de tratamento é quando o paciente se sente melhor de alguma coisa que a gente pede para fazer. Se quando ele percebe que não é um trambolho que ele está colocando à noite para dormir, mas que ele vai se sentir bem, a aceitação é boa, Com né? certeza, exatamente. E às vezes é tão simples, a confecção é simples, o acesso não é tão difícil, não é uma coisa tão cara. E às vezes, mesmo os que são pré-fabricados, tudo, mas dá um suporte muito bom, né? Exatamente. Dá um suporte. É um recurso que a gente usa de não só usar tanto anti-inflamatório, de usar tanta medicação, porque às vezes o paciente chega no consultório e ele acha que tudo que vai resolver é um remédio, né? Infelizmente, a gente tem essa cultura que se a gente tomar um remédio, resolve tudo. E não é bem assim. Tem umas coisas que a gente vai ter que fazer mudança, né? E às vezes nem sempre um remédio ele vai ser a melhor solução. Então, essa eu acho que é uma solução muito importante para quem tem túnel do carpo, como preventivo mesmo. Já está começando a ter um formigamento de noite, já está de manhã acordando com mais rigidez, está fazendo, sabe, o formigamento e vai sentindo que está, olha como está, vai sentindo que adormece a mão, né? Demora para a sensação da mão voltar. Isso porque é importante, porque ele pega um nervo sensitivo. Que aí você tem a perda da sensibilidade da mão. Por isso que os objetos caem da mão, né? Ele não é um nervo motor, que a gente chama, inicialmente, né? Mais sensitivo. Como ele vai Então, mudando a cor, né? Aqui ele fica totalmente transparente, esse material que a gente utilizou. E a gente faz aqui todo o acabamento agora, a princípio, para a gente chegar aí na moldagem na tua mão. Então, as órteses, né, a gente consegue aí adaptar da cor que o paciente quer, da forma como ele quer. Então, assim, também deixa aí de uma forma mais aceitável pelo paciente, né? Quiser fazer colorido, quiser colocar aí em cores mais neutras, a gente dá muitas opções para esse paciente. Aqui, ó, o material ele tá quente. Então, aqui a gente posiciona o paciente para que a gente consiga moldar exatamente na posição de descompressão do nervo. Ela quentinha. Tá quentinha. Mas é um quentinho gostoso, né? Aquele calorzinho gostoso. Eu acho que até para pudesse ficar quentinha, acho que o paciente ia gostar muito. Normalmente os pacientes comentam isso. Doutora, não pode ficar assim quentinho, que aí dá maior conforto, dá um aconchego. Então, aqui a gente coloca em posição de descompressão desse nervo. O que acontece normalmente nos pacientes de síndrome do túnel do carpo? Na hora de dormir, muita gente dorme com a mão fletida, apoiada embaixo do travesseiro, fazendo pressão na região do punho. E isso é um dos fatores aí que prejudicam todo o tratamento, né? E principalmente que a longo prazo, dormindo nessas posições, podem prejudicar esse nervo, né? Então, a gente já começa o tratamento impedindo que o paciente faça posições extremas de flexão. Aqui, ó, agora a gente já posicionei na forma que eu desejo para esse paciente. Pode deixar a mãozinha levinha.
E agora a gente espera um pouquinho até a temperatura baixar e ela ficar totalmente rígida no ponto que a gente precisa. Interessante que ela estava translúcida, né? E agora já está Isso. ficando mais Agora ela vai ficando branquinha. branquinha. Interessante. Gente, é a primeira vez que eu estou fazendo isso, viu? Estou de modelo mesmo, viu? Olha, que interessante. E realmente a temperatura já deu uma diminuída. Já vai dando uma diminuída, Já né? deu uma diminuída. Então, aqui o importante da órtese, a gente respeitar os angulamentos aqui, né, das articulações, trazer um maior conforto para esse paciente, então ele consegue manter numa posição onde o paciente não precisa ficar se policiando quanto a posição que dorme, porque automaticamente é só apenas colocar a órtese e já está na posição ideal. Eu acho que à noite a gente tem posições viciosas, né? Exatamente. A gente sabe, tem consciência na hora de dormir. No meio da noite, volta, principalmente quem tem problema de ombro, né? Exato. Ele coloca o braço para cima, coloca o braço para baixo, e aí fica procurando uma posição, e geralmente a posição que eles ficam termina piorando, né? Exatamente. Só para lembrar, as bursites, né? Exatamente. À noite, as bursites de ombro é onde elas acordam a pessoa, né? Aqui, ó, a gente já tem a pré-carinha da sua órtese. A gente vai fazer só os acabamentos. E já tá branquinha, né? Daí ela já volta para a cor natural dela, que é a branca. Já tá bem endurecida já, né? Sim, é bem rápido, né? Então, uma órtese dessa, o paciente ele chega para o atendimento e ele já vai embora com a órtese, né? Então, assim, a gente consegue realizar uma órtese num atendimento de 50 minutos, a 1 hora o paciente já vai para casa com a órtese. Agora a gente vem com os velcros. Os velcros também, eles são uma outra opção que o paciente ele pode escolher as cores dos velcros para que a gente consiga deixar aí o mais personalizada possível para esse paciente. Aqui a gente faz uns acabamentos na água. Para tirar as rebarbas, para não, tirar, não ficar machucando, né? Exatamente. Então a gente deixa todas as pontas mais arredondadas, tira as rebarbas. Então a gente vai deixando ali o mais confortável possível para esse paciente, porque ele precisa, como ele vai usar principalmente para dormir, precisa estar o mais confortável possível. É interessante que usar os velcros facilita muito, né? Que às vezes tem paciente que não tem muita, né, sensibilidade e os velcros ajudam, né? De ser mais funcional para você usar. Fica prático, né? Muito legal. Então agora a gente vai posicionar aqui na sua mão para a gente colocar os velcros. Vamos medir exatamente onde vão ficar os velcros da sua órtese. Então aí, em pouco tempo o paciente ele já consegue vir para o atendimento, ter a sua órtese feita sob medida, personalizada para ele, e a gente faz aí todo esse trabalho no consultório mesmo. Muitos pacientes às vezes perguntam se dá para mandar medida, se busca depois a órtese. E não, a órtese ela é feita no consultório e a gente entrega na mesma hora para o paciente. Agora a gente vem medindo o tamanho desses velcros. O mais importante é sempre iniciar sempre aqui, ó, o fechamento pelo punho. É ele que vai dar maior estabilidade para essa órtese. Me diga uma coisa, vamos dizer que a pessoa sentiu, sei lá, está apertado, que, por exemplo, a mão inchou, alguma coisa, você tem como reaproveitar ou tem que fazer tudo de novo? Sim, as nossas órteses, elas são remoldáveis, né? Então, todos os materiais que utilizamos, a gente consegue remodelar ele e fazer uma nova órtese se for preciso. Então, tem alguns casos onde o próprio tratamento, a gente já desenha esse tratamento para ter mudanças nas órteses de acordo com o nosso plano de terapêutico. Então, a gente consegue utilizar o mesmo material para fazer aí uma série de órteses que vão ser necessárias para o tratamento do nosso paciente. Que bom, né? Aproveita
material, né? Exatamente, isso deixa o tratamento menos custoso. Menos custoso. Então, aqui eu faço o acabamento dos velcros agora, também com o mesmo princípio de deixar mais arredondado, sem pontas que prejudiquem aí, como o paciente ele vai utilizar para dormir, às vezes fica roçando na coberta, incomoda no pijama, então a gente deixa tudo mais arredondado para facilitar para o paciente a utilização. Muito interessante. O pessoal descomplicando, então você veja como não é tão complicado. Às vezes a gente acha que é complicado, né? Pois e é. o resultado também é muito bom, né? O resultado é muito bom, a gente é muito funcional, né? Então, mesmo para os pacientes que a gente orienta aí para usar por algumas horas durante o dia, como ela não impede a função da mão, né? Então, o paciente ele consegue utilizar para trabalhar em alguns momentos, em algumas atividades, dependendo da demanda do paciente, é assim orientado que ele também utilize para de dia, né? Essa órtese. Então, aqui a gente já tem a órtese da doutora Regina prontinha. Então, a gente começa sempre colocando o punho primeiro, a do braço e aqui da mão. Então, ficou com essa carinha aqui a órtese. Ficou bonito. Ficou Gostei. ótima. Gostei. Azul, eu gosto do azul. Então, ó, essa é um modelo de órtese que a gente utiliza na clínica. Muito funcional. Consigo, ó, fechar e abrir a mão. Não incomoda aqui, né? Que eu acho que é uma aqui na prega na palmar. prega, né? Você Então, faz exatamente no alinhamento da. Exatamente, para você ter essa liberdade de fazer os movimentos. Então, todo o desenho da órtese é pensado para ela ser o mais confortável possível e funcional para os pacientes. A gente às vezes não tem noção, né, como melhora. Exatamente. E aqui o paciente ele já fica numa posição de descompressão do nervo, então ele já vai ter uma melhora significativa dos sintomas de dormência, de formigamento, e juntamente com os exercícios que são orientados na reabilitação, a gente consegue melhorar a força, o tônus daquela musculatura e o paciente retomar aí as suas atividades normalmente. É porque depende muito do grau do síndrome do carpo, né? A Sim. gente tem síndrome do carpo leve, poucos sintomas. O moderado, né, demora mais tempo o formigamento, e o já acentuado ou grave, que a pessoa já perde um pouco os objetos caindo da mão, a força realmente vai perdendo, e o incômodo, que o formigamento fica constante, né? Exatamente. Não tem, acha que medicação vai melhorar tudo, mas enquanto aquele nervo está sendo comprimido por muito tempo, e aí às vezes é só tratamento cirúrgico mesmo. Então a gente está tentando evitar que chegue ao tratamento cirúrgico. Né? Com todo o arsenal que a gente tem de medicação, de órtese, de orientação no trabalho, orientação em casa. Então isso aqui é muito funcional e muito bom. Exatamente. Então, assim, para pacientes que estão num grau 1, grau 2, ou estão num grau moderado, a gente consegue ter resultados fantásticos com a reabilitação conservadora, que é o que a gente usa a órtese e a reabilitação, orientações para esses pacientes. E os pacientes pós-cirúrgicos, né, quando esse tendão ele está num processo já um desgaste maior, um processo mais avançado, e a gente recebe esses pacientes para o tratamento pós-cirúrgico. Eu queria até aproveitar a sua experiência que você tem, que você trabalha junto com o ortopedista de mão, deve ter uma experiência fantástica do pós. É assim, o que você acha que às vezes tem alguns pacientes que fazem a cirurgia e às vezes não tem um sucesso que se espera, né? Eu vejo alguns pacientes que demorou muito a indicação da cirurgia, demorou muito, realmente o nervo, ele já foi comprometido, e realmente uma reabilitação do nervo comprometido, ele é mais, ou talvez lento, ou às vezes não vai surtir o efeito todo. Na tua experiência de pós-cirúrgico, o que você pode falar para a gente, na tua experiência?
Aqui no consultório, eu recebo pacientes aí com as mais variedades, né, de sintomas do síndrome do túnel do carpo. Desde os pacientes que estão aí com sintomas muito leves até pacientes aí com indicação cirúrgica. Quando o paciente, principalmente, ele tem outras comorbidades associadas, como por exemplo, síndrome do túnel do carpo e artrite reumatoide, é um paciente que, para ter um resultado totalmente satisfatório na cirurgia, depende de inúmeros fatores. Diferentemente, quando o paciente ele tem apenas a síndrome do túnel do carpo. Então, esse resultado, ele tem tanto aí o fator do tempo associado, quanto a questão de outras comorbidades associadas. A gente recebe muito pacientes com síndrome do túnel do carpo, dedo em gatilho, pacientes com risartrose, tendinite, com vários diagnósticos associados. Esse paciente, ele tem aí uma possibilidade de recuperação total, quando vai direto para uma cirurgia menor. Então, a gente muitas vezes recebe esse paciente para fazer um pré-cirúrgico, então a gente já vai ali acolhendo todas aquelas demandas, né, específicas de cada um desses diagnósticos, para esse paciente ele ir mais bem preparado para uma cirurgia. Então, a gente espera que o resultado dessa cirurgia seja mais satisfatório. Ok. Então, eu acho que vocês, do Descomplicando, tiveram a oportunidade de ver a confecção de uma órtese, que uma Jaqueline. Muito obrigada, Jaqueline, por você ter disponibilizado esse seu tempo aqui conosco e o pessoal Descomplicando. E vocês continuem seguindo a gente e nós estaremos aí em outros assuntos interessantes. Então, até breve. Tchau, Tchau. gente.